Olá, meus irmãos e irmãs, um abraço fraterno a todos, nossos irmãos umbandistas. Aqui quem fala é Alexandre Rosa, sacerdote de Umbanda, dirigente do Templo Espiritual de Umbanda Nagô, Caboclo Sete Flechas e Exu Tiriri, Rei do Cruzeiro das Almas. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o passe dentro da casa de Umbanda, sobre o benefício dele sobre a nossa vida e como acontece algumas vezes desse passe não ser bom e acabar prejudicando em vez de ajudando as pessoas. Mas antes eu vou fazer uma oração agradecendo ao Pai e agradecendo aos guias por dar essa oportunidade a mim de estar fazendo esse vídeo, e peço aos irmãos e amigos que assistirem ele, deixe o seu like lá para mostrar que não só visualizou, não só assistiu, mas gostou, curtiu. Se inscrevam no canal para dar uma força pra gente aqui. A Umbanda que eu sigo é humilde, viu? É uma Umbanda humilde, não é uma Umbanda de espetáculo, né? Eu sei que não agrada a muitos, mas aqueles irmãos de fé que agrade, dê essa força aí pra gente. Vamos lá. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Divino Pai Criador, grande Pai Oloro, que as tuas bênçãos se derramem sobre nós nesse exato momento, sobre os irmãos que estão assistindo esse vídeo, sobre os lares de cada irmão. Se porventura existir algum irmão enfermo, desempregado, necessitado nesse exato momento, que a tua força, meu Pai, com o teu axé derrame sobre ele e a vida se transforme. Que a paz e a tranquilidade adentrem no lar de cada um e que o Senhor permita que eu consiga ter um esclarecimento bom nesse exato momento, que meus mentores estejam comigo e me auxilie para que o que seja falado aqui seja com êxito, de verdade e sinceridade, do fundo do meu coração. Desde já agradeço, que a paz e a tranquilidade permaneça e adentre ao lar de cada irmão e irmã que assiste nesse exato momento. Que assim seja. Perdão algumas horas que eu dei um funga-funga aqui, mas é por causa da rinite. Que mudança de tempo assim já me ataca a rinite. Pois bem, vamos falar um pouco agora do passe. Antes de falar o passe, o que ele faz de bom, o que ele faz de ruim, eu vou dar um estudo, vou falar um pouco de estudo sobre o passe. Há anos atrás, dentro da Umbanda, muitos anos atrás, então isso não é agora, existia um começo que o médium tinha como é que eles faziam? A catequese de Umbanda. Era muito falado isso antigamente, hoje não tem mais, isso não existe. Dificilmente, eu não vou dizer que não existe, que eu estarei falando errado. Aqui onde é que eu moro, principalmente, eu não vejo essa existência em alguns terreiros, né? Então, mas vamos falar como é que ele funcionava. Funcionava onde o médium tinha um estudo, que qual eu faço aqui dentro da minha casa de estudo, isso aí eu tenho aqui, graças a Deus, doutrina sempre. O estudo é importante. Então existia um estudo, um preparamento do médium para como é que ele deveria se portar no campo material, né? Uma boa alimentação, um preparamento, todo o ritual antes de vir para a gira, para que o corpo desse médium ficasse preparado, para que o espírito, né, o caboclo, o preto velho, seja quem for, se manifestasse e pudesse exercer o passe com êxito, né, com boa força e firmeza. Mas hoje em dia isso não tem. Hoje em dia os médiums vão para os terreiros incorporar. Às vezes nem um banho de descarga tomam, né, a maioria não toma. Aí bota uma roupa branca, vão para uma corrente, às vezes beberam numa sexta-feira, vamos botar assim, que a terreira numa sexta-feira, beberam numa quinta-feira, né, saíram para farra, saíram para noitada, e na sexta-feira estão ali faceiro, botam sua roupa, vão para a corrente e incorporam. Aí o que acontece? Chegou a hora do passe, aí essas pessoas vão, tomam um passe, às vezes não sentem nada, ou às vezes não saem pior do que entraram, às vezes estão com algum espírito obsessor por volta, alguma carga negativa. Aí o médium incorporado vai lá dar um passe,
aí essa energia negativa que já se encontra na pessoa absorve aquela mais a força negativa que se encontra sobre o corpo sujo do médium, né? E leva para suas casas e fica pior. Isso já aconteceu comigo, né? Eu já fui tomar um passe uma vez, há muitos anos atrás. Isso já aconteceu comigo, eu tive que chegar em casa e pegar a quartinha do portão, me borrifar e tomar um banho de descarga para melhorar. Pesado que eu saí dessa gira, simplesmente de um passe que eu tomei. Então, se isso já aconteceu com algum irmão, alguma irmã, deixa ali escrito para mim, fale a sua história, que eu vou ler, né? E com certeza eu vou responder. Então é assim, ó. Antigamente, anos atrás, existia um preparamento mediúnico, onde o médium estudava, compreendia, sabe? Então, estudava os fenômenos da espiritualidade. Era todo um preparamento. A pessoa incorporava o caboclo, o guia não dava passe, não tinha passe para o caboclo e para o caboclo, o médium novo que estava recém trabalhando. Era só um ritual de desenvolvimento, muitas vezes era 1 ano assim o ritual, para que depois o médium pudesse, né, tá ali trabalhando e o seu guia dar um passe. Consulta era depois que o médium tivesse uns 2, 3 anos de incorporação, que o guia dava uma consulta, dava um ritual. Antigamente era assim, por isso que as terreiras eram mais preparadas, vamos botar que nem o cotidiano natural que nós falamos, mais forte. Mas isso não tem mais, isso acabou. Para que os terreiros permaneçam cheios, né, bastante médios, bastante os filhos, para que os pais de santo aprontem mais rápido os filhos de santo e tenham filhos prontos, neto, bisneto, porque isso enche o ego de muitos, né? Mas eu sei que é assim. Não tô sendo sincero, é um vídeo que é bom a gente falar e ser sincero, porque eu prefiro ser sincero nas minhas palavras do que fazer uma coisa bonita para agradar corações, né? Então eu não sou assim. Meu pensamento é assim e a maneira que eu aprendi é desse jeito, gente. Então não vamos fugir da regra, é falar a verdade. E aí fica mais fácil. Só que as pessoas não vejam que com isso vai perdendo a força que tem um bom passe, um bom ritual, um bom preparo. Anos atrás, quando os médiums eram preparados, o que acontecia? Os guias chegavam, né? E eu ajudando a preparação daquele médium, o médium ia desenvolvendo a sua força, a sua energia espiritual, desenvolvendo, até chegar no ápice, onde o caboclo, o guia-chefe, dizia assim pro médium: hoje sim, hoje tu tá manifestado, então já hoje sim tu vai manifestar o teu mentor, né? E o teu mentor vai estar apto, né, a dar o passe, a orientar, a dar o passe, a falar uma palavra amiga, orientar corretamente um consulente, um irmão, uma pessoa que está ali. E o guia-chefe ficava por volta assistindo esse ritual para ver se estava tudo certo, se estava equilibrado, se não estava. Então tinha uma cambona na qual assistia tudo isso também, né, para poder passar para o dirigente, sacerdote do terreiro, para que houvesse uma boa concentração, uma boa limpeza, um bom passe, uma boa orientação espiritual por parte também dos médiuns já preparados nesse terreiro. Então o passe, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Deveria, para uma pessoa poder dar um passe, ele deveria ter um estudo pelo menos de 1 ano sobre o desenvolvimento mediúnico e sobre a preparação das mãos, do ritual, o que leva, qual é o mecanismo que é usado, a energia que manifesta através desse passe, a energia que percorre o corpo do médium para que ocorra esse passe perfeitamente. Então não é só passar as mãos, circular as mãos e achar que é um passe maravilhoso. Então o passe também tem estudo. Lamentavelmente hoje não, mas era assim antigamente, anos atrás. Então o que eu vejo no passe? Eu vejo muitos irmãos com falta de preparação. Eu vejo muitos irmãos que não estudam a espiritualidade para poder cumprir uma umbanda corretamente e ter um passe benéfico para os irmãos. Tem muitos irmãos que vão assistir esse vídeo
Eu sei que alguns irmãos mais velhos, que hoje modificou também as suas casas, claro, mas alguns que não modificaram as suas casas, mas alguns irmãos que te dá uma tristeza de ver que trabalhavam muito bem, que simplesmente abandonaram a religião, abandonaram a Umbanda, por ver tanta besteira que está acontecendo nos dias de hoje, por ver tantos médiuns despreparados, dando passe, consulta, incorporando nas encruzilhadas, bebendo e fumando a moda louca, sem uma responsabilidade e seriedade que a espiritualidade merece. Então, sobre o passe é isso, irmãos. É tudo um complexo, é tudo um estudo para poder dar um passe. Se preparava pelo menos 1 ano de estudo para poder o guia se manifestar e dar um passe em alguém. Isso aconteceu comigo. Eu estudei isso. Quando eu entrei na Umbanda, eu estudei isso. Eu fiquei 1 ano de estudo de passe. 1 ano estudando sobre o passe, sobre o que percorre energeticamente sobre o corpo mediúnico, a preparação física, mental e espiritual para concentrar essa energia, para poder haver uma conexão maior quando o guia chegasse, para ele concentrar essa energia que tu já está concentrado e manifestar ela para fora, dando um passe perfeito com saúde. Às vezes um passe curava uma pessoa. Às vezes o caboclo ou o preto velho dizia assim, ó: meu filho, minha filha, vem 7 sessões, vem 7 giras aqui na casa. Eu vou te dar 7 passes para te melhorar. E a pessoa melhorava. Às vezes o preto velho dizia: vou te dar uns 3 passos, uns 3 benzeduras. E a pessoa melhorava. Por quê? Porque os médiums eram preparados para aquele ritual. Eram tudo, sabe, orientado para aquilo. Então tinha um específico, você concentrava, acendia suas velas, tomava seus banhos de descarga, firmava o seu corpo, né? Mantinha purificado o seu espírito para entrar dentro de uma corrente mediúnica, incorporar os seus mentores e eles poderem trabalhar. A Umbanda era forte. Ela só está perdendo a força por falta de estudo, esclarecimento e compreensão. Eu peço perdão não, mas eu peço desculpa a quem eu ofendi com esse vídeo. Muitas vezes a pessoa se sente ofendida. Peço desculpa a quem eu ofendi, mas é só estudar. Então não é uma palavra, um desabafo do Alexandre, é estudo. Isso é estudo, então a Umbanda estuda, a Umbanda tem estudo. É só a gente estudar, procurar, compreender e vai entender o que eu estou falando é verdade. Aqueles mais antigos, com certeza, sabem disso. Então o passe, para ele ser bom, tem que haver estudo, tem que haver dedicação do médium. O médium tem que se dedicar para isso. Tem que ter boa vontade e querer realmente praticar a Umbanda, não estar na Umbanda, mas ser umbandista. Estar na Umbanda é fácil, gente. Tem muitos médiums que estão na Umbanda, mas não são umbandistas. Ser umbandista é difícil. Exige sacrifício, exige deixar de ir em festas, bailes, farras, deixar de curtir, mas estar ali para trabalhar na espiritualidade. E isso a maioria não quer. Agora sim, agora eu desabafo. Então eu desejo a todos um forte abraço, paz, tranquilidade e harmonia. Axé para todos.